Olá, minha equipe querida da Justiça Eleitoral. Resolvi gravar esse vídeo para a gente padronizar os requerimentos e os documentos do sistema SEI. Poderia ser uma reunião, mas eu decidi gravar o vídeo porque o vídeo vai ficar aqui à disposição de vocês, vão poder consultar a qualquer hora, e depois a gente pode marcar um tempinho para tirarmos as dúvidas. Então, pessoal, a nossa demanda está cada dia maior com relação a processos administrativos, e o sistema que a gente usa para os documentos, requerimentos administrativos, é o sistema SEI. Então, esse sistema, geralmente a gente usa ele, se não for um processo judicial que precisa estar no PJE, todos os outros documentos deverão estar dentro do sistema SEI. E isso é um regramento já estabelecido pelo próprio TREGO, ou seja, tudo que não for ali do universo do PJE e for do universo administrativo, nós vamos protocolar no sistema SEI e por ali nós vamos tramitar. Então, eu vi a necessidade de nós padronizarmos ainda mais a nossa comunicação e próprio serviço fluir de forma mais tranquila e para todos nós sabermos como se inicia e como finaliza um processo SEI. Chegou algum requerimento lá no atendimento ou mesmo na secretaria, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitalizar esse documento e vamos anexar esse documento em um SEI. Então, eu vou iniciar um novo processo SEI. Inclusive, o SEI, ele é um sistema da administração pública em geral. Até a prefeitura também já utiliza esse sistema. Então, eu creio que vocês também já estejam familiarizados. E, obviamente, uma outra instrução, ícone que a gente vai aprendendo, a gente pode trocar ideias também de como fluir melhor o serviço, de como pode ser utilizado melhor essa ferramenta. Então, chegou qualquer requerimento no atendimento, ou nós recebemos via e-mail, ou no próprio WhatsApp oficial que nós temos no cartório, nós vamos protocolar esse documento num processo SEI e iniciar um novo processo SEI. Obviamente, lá dentro do SEI, a gente tem diversas classes. Então, conforme for o assunto, ou mesmo que seja um assunto de dentro do cartório, como, por exemplo, a requisição de vocês, a renovação de vocês, ou algum atestado nosso, eu tirei um atestado de um familiar, né, que a gente faltou o serviço, que a gente vai precisar registrar essa ocorrência nossa no tribunal. Então, nós vamos iniciar um novo processo SEI. E aí a gente vai combinar que cada pessoa que iniciar um novo processo SEI será o responsável por tramitar esse processo e acompanhar do início ao fim. Então, essa pessoa, você chegou lá, o eleitor, tá fazendo um requerimento de uma certidão XYZ, que não é aquela que a gente consegue retirar na mesma hora do elo. Ou tá requerendo, sei lá, algum documento, uma ata da eleição, porque ele precisa, algum mesário, enfim, não sei. Qualquer que seja o requerimento, você vai protocolar. E lá em cima, você mesmo já vai se atribuir como responsável. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui na tela. Aqui. Vou conseguir compartilhar? Será que vocês... Isso, ainda vou conseguir me manter na tela aqui, ó. Peraí. Prontinho, consegui aqui. Então, estamos com a tela do SEI aberta. E aí, aqui, ó, bem em cima, nessa barrinha aqui, controle de processos, tem essa pastinha com um bonequinho. E ali tá, ó, atribuição de processo. Ali você vai se atribuir, se foi você que protocolou ou se a chefia determinou, olha, fulano, você vai fazer essa tarefa. Você vem aqui e vai atribuir o processo para você. Ou então a própria chefia, ou substituição da chefia, vai atribuir algum processo para você. Para quê? Para você acompanhar, para você instruir, para você tramitar aquele processo. Você só não vai arquivar, mas você vai fazer ao final. Entregou, por exemplo, o eleitor requerer uma certidão XYZ, que não é aquelas que a gente consegue tirar na mesma hora, né? E aí o processo foi instruído, o processo tramitou, o juiz despachou, você foi, intimou e entregou. Ao final, você vai certificar que aquele processo está finalizado e vai mandar um e-mail para a chefia dizendo que aquele processo está ok, que já foram tomadas as providências, que a chefia pode
arquivar. E por que que eu digo a chefia? Porque pode ser, no momento eu estou chefe, mas pode ser que em outro dia, outro momento, outra pessoa esteja chefe. Quem estiver na chefia, você vai mandar esse e-mail pelo próprio SEI. Então, como é que eu faço para mandar um e-mail aqui pelo próprio SEI? Por exemplo, eu vou abrir esse SEI aqui para vocês, eu acho que vocês já sabem também, mas de qualquer forma, né, não custa nada. Tá vendo aqui em cima? Tem como se fosse um íconezinho de correio com um arroba. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer para quem que eu quero mandar o e-mail. Então, eu vou colocar aqui o assunto, que vai ser o número do SEI, e vou enviar para a chefia ou para quem quer que seja, se você precisar de ajuda ainda para que esse processo seja tramitado. E aqui eu já dei já logo o final. Já coloquei que você se atribuiu como responsável pelo processo SEI e já tramitei o processo, já instruí, o juiz despachou, você já entregou o documento e você já certificou como chefe, informa o senhor chefe que o processo tal já foi instruído, já foi devidamente entregue ao requerente o documento solicitado. Ok. Ou se é um processo administrativo seu, de férias, de atestado, você vai certificar no final que está tudo ok, que já foram finalizados os procedimentos, que aquele processo pode ser arquivado. Por quê? Para quando a chefia pegar esse processo SEI, ela vai triar, vai verificar se o procedimento foi feito corretamente, e aí ela vai ser como, vai dar o aval final de que esse processo pode ser realmente arquivado. E por que dessa triagem, dessa dupla triagem? Porque nós somos seres humanos, a gente pode fazer algum erro. E se alguma coisa tiver ido errado ou não conforme, a chefia vai ter ali o momento de fazer uma correção ou solicitar que você faça a correção. Inclusive, lembrando que a própria corregedoria, ela faz essas auditorias e nós temos anualmente uma inspeção. E aí a corregedoria, ela vasculha todos esses processos antigos para ver se está tudo ok, se foi feito corretamente o procedimento. Então, quando vai para a chefia, é o momento realmente que a chefia tem de triar o processo para saber se ele pode ser arquivado, entenderam? Inclusive, geralmente os que eu faço, eu tenho super cuidado. Ou às vezes eu peço para alguém triar se está tudo ok para a pessoa arquivar. Por quê? Para não ter também coisa errada que eu tenha feito, que a chefia tenha feito. A chefia que fez, ela também vai pedir para que alguém faça essa triagem dos processos. Combinado? Então, só voltando aqui, desde o início. Recebemos algum documento, a gente não vai ficar com esse documento físico. Não fiquem com o documento físico. Por quê? Hoje, gente, todos os documentos, requerimentos, é para tramitarem em meio eletrônico, em meio virtual. Porque o meio virtual é onde todo mundo tem acesso, a gente vai poder tramitar com facilidade, com mais facilidade do que com um documento físico. Então, quando chegar alguém aí, você já digitaliza, coloca e devolve para aquela pessoa que está te entregando. Porque, inclusive, os documentos físicos que ficam no cartório eleitoral, a gente tem que abrir um procedimento anual de descarte de documentos. Desculpem, esse processo de descarte de documentos, ele é feito em ano não eleitoral. Por exemplo, esse ano nós estamos fazendo, o responsável é o William, tem até que dar andamento nesse processo, e aí ano que vem a gente não vai ter um descarte. Só que é um procedimento bem trabalhoso, super trabalhoso. Por quê? Desculpem. Ele vai ter ali um monte de documento físico que às vezes vai estar guardado com ácaro, tem o prazo de guarda. Quem pegou esse documento, eu vou pedir para estabelecer não, para obedecer todo o processamento de uma guarda, de um arquivo de documento. Ofício tem um prazo de guarda, sei lá, outros tipos de documentos são outros prazos de guarda. Então, não fiquem com esses requerimentos. Já faça essa digitalização, coloca no SEI e devolva para o requerente. Porque temos também toda uma questão ambiental. Vocês já viram aí que para eu descartar hoje um papel, um documento, eu tenho que ir atrás de uma empresa que faça esse descarte ambiental corretamente. Então, o trabalho é gigantesco. Não fiquem com documentos. Evitem também as impressões. Vocês sabem que para a gente
Pedir hoje folha A4 são pedidos que são feitos à diretoria geral, então não tem necessidade alguma, né, da gente ficar com esse tipo de requerimento. O que pode acontecer às vezes é que o eleitor chega lá no cartório, ele vai fazer o requerimento e ele não trouxe o requerimento, ele está fazendo um requerimento de boca, né? Então você pode sim entregar uma folha para ele fazer esse requerimento, você vai digitalizar e no mesmo momento você já vai descartar ali, porque aí você vai pedir para ele assinar e aí você já vai descartar no lixo corretamente, né? Lembrando de rasgar corretamente a nossa trituradora. Não está funcionando, já pedimos para o tribunal não tem para enviar, porque o certo seria uma picotadora, salvo engano, é esse não, uma trituradora ou picotadora. Então, não fiquem com documentos físicos. Chegou algum requerimento no tribunal, no cartório, na sua mão? Ou, se for por e-mail, nós vamos baixar um PDF e juntar no sistema SEI. Lembrando que, junto com esse requerimento, vocês vão precisar colocar uma, um documento, uma cópia do documento de identidade para testar a veracidade daquele requisitante ali. E algo muito importante que às vezes muita gente esquece, o celular, telefone de contato. Por quê? Para a gente contatar e entregar a resposta para essa pessoa, nós vamos precisar de um telefone para notificá-lo via WhatsApp oficial. Então, lembrem-se de pedir ali o telefone de contato para aquela pessoa, tá? Sim, protocolou lá no processo SEI bonitinho o requerimento, ou se é alguma coisa sua referente a férias, referente a atestado, referente à renovação, o que que nós vamos ter? O número do processo SEI. Vocês podem sim dar esse número para o requerente, porque quando ele quiser pedir uma resposta do cartório eleitoral via WhatsApp, via telefone, ele já vai ter esse número e vai ser mais fácil para vocês consultarem, entenderam? Lembrando que hoje o nosso sistema SEI ele um, não tem acesso externo para que as pessoas façam um protocolo direto. Então, a gente é obrigado a protocolar aqui, nós atendentes, né, da Justiça Eleitoral, a gente é obrigado a fazer esse protocolo para o requerente entregar para ele o número do SEI gerado. Eu sei que, por exemplo, na prefeitura já tem, porque eu já consigo fazer protocolos externos lá, pedidos para eles, né? Já é um pedido nosso de servidores da Justiça Eleitoral para que faça, sim, o acesso externo para que protocolem, para quem quiser, faça esse protocolo e a gente não tenha esse trabalho no cartório. Na verdade, não tenha, né? Não é que não tenha. Na verdade, é que o próprio eleitor pode de casa fazer esse requerimento sem que ele precise ir ao cartório, sem que seja feito por nós mesmos. Óbvio que isso vai ser um plus, porque nós vamos ser para aquele eleitor que não tem acesso, para aquele eleitor que não consegue, nós vamos continuar assim fazendo os protocolos, mas já é um pedido dos servidores para que gere esse acesso externo, para que as pessoas mesmo do externamente consigam fazer um requerimento administrativo, como eles conseguem, como um advogado consegue fazer um peticionamento via PJE. Então, não existe ainda esse peticionamento externo no processo CI, a gente tem que fazer. Então, as pessoas têm que vir na Justiça Eleitoral ou pelo próprio WhatsApp, a API, o WhatsApp oficial, eles podem sim mandar um requerimento para a gente com cópia do documento para a gente, do documento oficial, RG, CNH, para a gente atestar que aquela pessoa mesmo que está fazendo esse requerimento e aí a gente protocola, tá? Então, esse número de ser gerado, vocês entreguem para eles, porque vai ficar mais fácil dessa resposta. Que mais? Então, deixa eu ver se eu anotei aqui. Então, não permite protocolo externo. Devolva. Peguem o número de celular. Perfeito. Então, pegamos um documento, digitalizamos, documento oficial, coloquei lá no SEI, peguei um contato dele de WhatsApp para notificar com relação à resposta ao prazo. O prazo de resposta, nós temos um prazo geral estabelecido pelo Código de Processo Civil, que são 5 dias úteis. Vocês sabem que, geralmente, o juiz responde antes, só que, às vezes, pode ser que não. Quando houver alguma coisa que seja urgente, eu peço que vocês encaminhem no e-mail já, olha, é urgente, mas sempre lembrando para o requerente que são um prazo aí de 5 dias úteis, tá? Que ele vai poder receber essa resposta do cartório eleitoral. E aí, como cada um de nós, eita, eu deixei minha tela só compartilhando aqui, né? Bom, mas eu já mostrei aqui para vocês
aqui no sistema SEI, ó, tem o número do processo gerado e do ladinho tem aqui, ó, o nome do responsável, o título eleitoral de quem é o responsável por tramitar aquele processo. Então, se você protocolou, você já vem aqui em cima, já se atribui como responsável. Ou então, chegou alguma coisa aqui no atendimento que é da secretaria. Você já manda, se tiver alguém na secretaria, pede para alguém da secretaria. Ou você só protocola no atendimento e fala para os colegas da secretaria, gente, eu protocolei um documento assim, mas é relativo a processo, tá? Porque aí, se você não atribuiu, você mesmo como responsável, alguém, o chefe do cartório, vai atribuir alguém como responsável por instruir aquele procedimento. E aí, a maioria desses processos aqui precisam passar pelo magistrado. O magistrado precisa despachar. Então, quero lembrar vocês para instruírem o processo, porque antes, esses processos aqui, não sei, estavam vindo. Pera. Eles estavam vindo. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Compartilhar. Ou não estava compartilhando, hein? Será? Ai, não sei, gente. Bom, deixa eu continuar aqui. Ou esses processos, o que que eu estava falando mesmo? São muitos assuntos, né? Esses processos estavam vindo sem instrução adequada. Ou seja, vocês protocolavam um requerimento de alguma pessoa e não instruía com a informação do elo. Por quê? Para o juiz analisar cada caso, seja ele administrativo ou de cada um, ou então seu próprio. Juiz, eu quero tirar férias no mês tal. Vocês sabem que o tribunal vai pedir a documentação da prefeitura informando que aquele que vocês têm direito mesmo aquilo, entende? Então, já instrui o processo. O eleitor está pedindo informação, ele precisa de cópia do caderno de votação do lugar tal. Vocês já vão ter que entrar no Elo e tirar uma certidão e botar lá anexada, não sei, para o juiz já ter aquele processo instruído completamente, para depois o processo não voltar de novo para você com o despacho do juiz falando assim, determina o cartório eleitoral que instrua o processo com os documentos tais, tais, tais. Eu tenho aqui servidores que já instruem, claro que não é todo mundo, tem colegas que já instruem o processo assim maravilhosamente. Falta fazer o despacho do juiz, daqui a pouco tá fazendo despacho assim, redondinho, bonitinho. Por quê? Porque já sabe o que precisa estar ali. Agora, obviamente, se você não sabe, né, o que precisa de instrução ali naquele, mas se você, nós que já estamos bastante tempo aqui, já temos ali um contato, sabe que o eleitor precisa daquilo, sabe que o juiz vai precisar da informação Y e B para despachar, então você já instrui o processo bem bonitinho, tá? Então falamos do prazo, falamos como esse SEI deve ser instruído, cada SEI tem que ter um responsável. Aí, outra coisa, por exemplo, ofícios recebidos. Eu fiz um SEI aqui específico para ofícios recebidos. Se alguém fizer um SEI novo, não tem problema, mas você vai ser o responsável por aquele SEI. Então, processos SEI que são geralmente mais gerais, por exemplo, comunicações em gerais com eleitores. É um SEI específico que geralmente fica o chefe de cartório responsável por aquele SEI. Confiram aqui, tá? Tem um único processo SEI que está sem atribuição de responsável, que é o da Josi, porque ela não estava atribuída no processo SEI, e eu não sabia até hoje, mas já solicitei acesso para ela no tribunal, então peço que fiquem atentos. Qualquer problema, não sabe como é o procedimento, solicita no próprio e-mail aqui, ó, para a chefia, solicita informação de como proceder com relação a isso e isso, porque eu gosto de fazer instruções, eu gosto de fazer manuais, porque a gente padroniza, dá uma fluidez para o processo, tanto para vocês com segurança, porque você tem uma informação ali de como deve ser feito. Então, ó, eu fiz assim porque eu tenho a informação da chefia que é assim que deve ser feito. Combinado, gente? O que mais que eu salvei aqui para vocês? Então, como que nós vamos informar o requerente? Eu coloquei uma instrução também por escrito, vai ficar num SEI por escrito. Eu fiz um SEI específico de várias instruções que a gente tem aqui. E aí, esses processos vão facilitar a vida de vocês e minha também, de como se deve proceder em cada tipo de como que eu devo proceder num descarte de documentos? Como que eu devo proceder num pedido de desfiliação? Como que eu devo proceder num requerimento com o meu atestado médico? Como que eu devo proceder com o eleitor que está pedindo XYZ? Então, tudo vai estar aqui. O que não tiver, vocês me solicitem. Ó, Gisana, não sei como fazer isso aqui. Faz um procedimento para a gente, uma instrução, porque vai facilitar o nosso serviço. E aí,
No final, vou repetir, vocês vão comunicar à chefia via e-mail aqui do próprio Seizinho. Olha, chefia, informo que todas as providências foram tomadas no processo tal, foi feito o procedimento determinado pelo juiz eleitoral. Para quê? Para a chefia triar esse processo SEI e fazer o requerimento. Então, observações importantes, já finalizando aqui o nosso vídeo sobre o processo SEI, padronizando os nossos procedimentos e atendimentos, requerimentos no processo SEI. Então, observações importantes. Acompanhem todos os processos SEI sobre sua responsabilidade. Tá o processo SEI lá atribuído a você como sua responsabilidade? Confira se o processo foi feito, se o juiz já despachou. Às vezes o juiz está demorando demais, você sabe que aquele eleitor vai voltar lá atrás de você. Então, ó, Gesana, confere aí com o juiz, porque o juiz ainda. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar a tela. Não vou conseguir, gente. Hum, testei tudo. Então vou continuar. Vai ficando assim mesmo. Olha o juiz. Ah, pronto, eu acho que melhorou. Juiz está demorando a despachar muito nesse processo, o eleitor está precisando de uma quitação circunstanciada porque ele está devendo. Ah, lembrando que tem processo que precisa passar necessariamente pela secretaria, porque são candidatos antigos das eleições passadas, que estão devendo, estão com multas, estão com parcelamento ativo, então ele não vai ter quitação eleitoral. Ele só vai ter quitação eleitoral se ele tiver com a parcela que ele está ali em aberto na Justiça Eleitoral, naquele mês, estiver quitada. Então, necessariamente, esse processo vai passar pela secretaria. Prints de tela. Ah, o que eu coloquei na instrução também para vocês, por exemplo, quando a gente vai certificar, certifico que entreguei o documento tal ao requerente X. O que que eu gosto de fazer? Porque ali, ó, tira o nosso da reta e fica tudo certinho. Eu tiro um print da tela. Lá no WhatsApp API, tem como você tirar um print da tela só com o teclado ou no Firefox, que você clica com o botão direito, você vai apertar de novo em copiar tela e aí você vai colar na sua certidão, só colar, Ctrl C, Ctrl V, o print de que realmente aquilo foi entregue, porque aí tá tudo ok, tá redondo, tá fechado, fulano requereu, fulano recebeu exatamente aquilo que ele solicitou. E a importância do e-mail que vocês encaminham para a chefia é rastreabilidade para vocês mesmos. Vocês vão estar informando a Justiça Eleitoral, a chefia, que aquilo foi feito a prazo, foi feito a tempo, e que a sua tarefa está cumprida, que a sua tarefa está ok. Isso melhora, gente, tanto a nossa comunicação, como padroniza o nosso procedimento. E qualquer coisa a gente vai poder ajustar também, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu tenho gravado, vou deixar no próprio SEI, vocês podem consultar novamente. Se tiverem alguma dúvida com relação ao que a gente tratou aqui, vocês me mandem, porque aí a resposta vai para todo mundo também, porque vai facilitar muito. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e até mais.